Na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel profetiza contra os pastores de Israel. Os pastores de Israel são aqueles que devem desempenhar algum cargo de liderança. São os sacerdotes, os reis. Para nós, o clero, os governantes, os patrões, também os pais, todos aqueles que Deus investiu de autoridade para conduzirem outras pessoas, para cuidarem de outras pessoas, todos aqueles que são responsáveis por alguém, exercem algum tipo de pastoreio. E o profeta Ezequiel profetiza contra os maus pastores que apacentam a si mesmos, aqueles que enxergam esse encargo como um privilégio, portanto que abusam da sua autoridade, e isso pode acontecer tanto com o clero, quanto com os governantes e com qualquer tipo de autoridade que se exerça. Eu quero ter benefícios, eu quero ter privilégios. Eu não vejo como missão, como serviço, aquele cargo que me foi confiado, mas como fonte de privilégios. Então o profeta diz que são pessoas que apacentam a si mesmas, em vez de cuidarem das ovelhas, em vez de servirem as ovelhas, se servem delas. Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. E por isso as ovelhas se dispersaram. Por isso é que nós sempre rezamos, em toda a missa nós rezamos pelo clero, rezamos pelos governantes. E o Senhor lembra que Ele é o pastor que nos apacenta, e até mesmo os pastores são apacentados por Ele, só pode apacentar aquele que foi apacentado. Os pastores também são ovelhas, e é em nome de Deus que eles exercem o seu pastoreio. Nós estamos na Semana da Família, domingo nós celebramos o Dia dos Pais, e a palavra de Deus diz que toda paternidade procede de Deus, que é Pai. Então, é uma participação no munus de Deus, na missão de pastoreio de Deus. E é assim que nós devemos exercer qualquer autoridade que nós tivermos, como serviço, e não como uma fonte de privilégios ou de benefícios. No Evangelho, Jesus fala de um bom pastor, de um patrão generoso que contratou ao longo do dia trabalhadores para trabalharem na sua vinha, de madrugada, de manhã ao meio-dia, à tarde, no final da tarde, e depois, na hora do acerto de contas,
pagou aos últimos o mesmo que havia acertado com os primeiros. Isso causa uma indignação. Primeiro, essa parábola se destina aos judeus, já que a salvação era destinada também aos pagãos. Deus falou em primeiro lugar aos judeus, fez aliança com eles, constituiu o seu povo de predileção, mas a salvação devia depois ser destinada também a todos os povos, também aos pagãos. Por isso é que a parábola termina dizendo assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, aqueles que foram chamados por último. Depois também essa parábola pode ser aplicada àqueles que desde a sua infância se dedicam a Deus, e aqueles que no final de sua vida é que se convertem. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a parábola fala da inveja, que é uma tristeza pelo bem do outro. Estás com inveja porque estou sendo bom? Deus é generoso e quer que todos os homens se salvem. Mas também sermos chamados para trabalhar na vinha do Senhor, para sermos cooperadores da sua obra, é uma graça. Aqueles trabalhadores se queixavam contra o patrão que os chamou a trabalhar na sua vinha. Tudo nós recebemos de Deus e a Ele nós devemos ser gratos pela honra que Ele nos concede de nos colocarmos a serviço dEle. Muitas vezes nós achamos que temos direito de exigir algo de Deus ou de ensinar a Deus como as coisas devem ser feitas. E Jesus nos ensina: somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que deveríamos ter feito. Devemos fazer por amor a Deus, que nos amou primeiro. Então, Deus não nos deve nada. Nós é que devemos tudo a Ele. E aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos concede, está muito bom para nós, e nós devemos agradecer a Ele tanto por aquilo que Ele nos concede, como por aquilo que Ele nos nega. Porque Deus é mais sábio que nós, é melhor do que nós. E nos alegrarmos pelo bem do outro, não nos entristecermos pelo bem do outro, por aquilo que Deus concede aos outros. Peçamos a Jesus que cada um de nós, ao exercermos o nosso pastoreio, a nossa paternidade ou maternidade, ao assumirmos a nossa responsabilidade pelos outros, porque toda pessoa madura precisa ser altruísta, ou seja, ser responsável pelos outros, dedicar a sua vida aos outros, não estar centrado em si mesmo. E isso é um dom, é uma graça, é um chamado de Deus, que nós exerçamos com responsabilidade a nossa vocação, a nossa missão. Amém.